Graça e paz, irmãos. Amém? Mais uma vez, né? Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1. Encontraram? Amém? Podemos ler, né? Diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Amém? Fecha seus olhos. Senhor, nosso Deus amado, nosso Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, ó Pai amado, por esta noite, Pai querido, por tudo que vivemos até aqui neste culto, Senhor Deus amado. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai querido, desde a abertura do culto, Pai querido, pela vida, ó Pai amado, do pastor Fernando, da Silvia, Senhor Deus amado, por este louvor, ó Deus amado, pela apresentação, ó Pai amado, da Valentina, Senhor Deus amado, e nós pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, para compartilhar, ó Deus amado, esta Tua palavra viva e eficaz, ó Deus, nessa noite, ó Deus amado, que essa palavra possa ir ao encontro, Pai querido, de cada coração, ó Deus amado, e em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer sabedoria, Senhor Deus amado, a cada um de nós, para entendermos, ó Pai, e recebermos, ó Pai, a Tua palavra em nosso coração. Eu oro a Ti, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa semana, enquanto preparava assim essa palavra, e principalmente nessa madrugada, né, Deus falou muito ao meu coração, e algumas coisas eu queria compartilhar com os irmãos, que sim, foi muito importante para mim, e eu creio que vai ser também para vocês. A Bíblia diz lá no versículo 1, se você está com a sua Bíblia aberta ainda, diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Nós estamos vendo aqui Jesus orando, provavelmente no monte. Jesus costumava orar pela manhãzinha, bem cedinho, a Bíblia nos fala que Jesus orava. E o sol nem tinha nascido, já estava lá ele orando. E os seus discípulos aqui, pelo que tudo indica, quando Jesus estava voltando, eles estavam ali de olho, né, vendo o que Jesus estava fazendo, e quando ele volta, eles pedem para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Eu fico pensando assim, por onde Jesus passava, ele não curava? Jesus passava, a pessoa tocava nele, era curada. Tinha um cego, ele falava: o que é que você quer? Eu quero ver, então enxergue. E assim era com Jesus, todos os lugares, limpava os leprosos. Onde Jesus passava, havia maravilhas, milagres. E eu fico pensando, para que esses homens foram pedir logo para orar? Por que eles vão pedir: Senhor, nos dê esse poder aí, quero ficar famoso como o Senhor. Onde eu passar, né, eu quero fazer isso aí que o Senhor faz. Mas não, eu acho muito interessante que eles pediram para que Jesus ensinasse para eles, né, nos ensine a orar. E se você for ver logo na sequência, Jesus prontamente resolve ensiná-los. E queria que você acompanhasse aí comigo no versículo 2. Só que antes do versículo 2, hoje de manhã eu falei e também queria compartilhar agora. Essa semana passada, nós andamos orando aí, nós, os irmãos, o pastor César ali, né, que Deus tocou no coração dele. Ele falou assim: nós estamos precisando de orar, vamos no monte? Vamos. 3 dias, né, nós fomos semana passada. Primeiro dia fomos lá, foi bênção, foi gostoso, foi legal. Segundo dia voltamos lá, e também foi uma bênção. E por
sim, por muita alegria no meu coração, estava lá Reinaldinho conosco, né? Eu, César, Reinaldinho, Jean, o Homero, uma turma. E o Reinaldinho estava lá conosco. E eu fiquei lembrando que há muitos anos, né? Alguns anos atrás, não tão muitos anos assim, mas alguns anos atrás, a gente ia para o monte aqui orar e a gente buscava lá. Eu, o Tatão, o Rômulo ia com a gente, né? O pastor, muitas pessoas estávamos ali. Eu lembrando que eu orava assim: Senhor, Reinaldinho vai fazer o Enem agora, o vestibular, abençoa a vida dele, Pai querido, dê sabedoria, né? Dê lá capacidade para ele fazer essa prova. E fizemos ali uma campanha, vários dias eu orando por Reinaldinho. Aí essa semana estávamos lá e Reinaldinho estava lá com a gente. E Deus falou muito forte ao meu coração, por isso eu estou trazendo essa palavra aqui. Vale a pena a gente orar, porque Jesus vai nos ensinar isso nessa palavra nessa noite. E lá no segundo dia estávamos orando, estava gostoso, aí de repente os cachorros começaram a latir, o irmão ficou meio arrepiado, nós ficamos com o braço meio arrepiado, já soltamos a mão e começamos ali a repreender que tinha uma coisa muito estranha naquele lugar, era ou não era? E daí a pouco foi vindo assim uma paz novamente naquele lugar, os cachorrinhos deitaram ali, e nós começamos de joelhos a orar, e foi tremendo aquele dia assim, não teve nada extravagante, mas foi uma coisa que marcou meu coração e que foi tremendo naquele monte. Voltamos na terça e isso tem sido uma bênção na minha vida. Quando eu fico olhando para Jesus, Jesus orava muito. E nós vamos ver daqui para frente por que Jesus precisava de orar, se ele era 100% homem e 100% Deus. E ele vai nos ensinar nessa noite que nós temos que, como ele, aprender a orar e, em nome de Jesus, fazer disso uma prática na nossa vida, porque Deus tem bênçãos para nós. Aí eu falei um negócio de manhã que repercutiu muito. Nem o programa de Paulinho em Brasília repercutiu tanto igual que eu falei hoje de manhã de Bia, da minha menina aqui. Então eu vou repetir de novo, que repercutiu positivamente, então eu posso falar. Eu falei que esses dias eu percebi, né? Um pai olha para o filho e acha que ele sempre é uma bebezinha. Mas Bia cresceu, Bia está uma moça bonitona, né? Uma menina muito bonita. E eu falei, eu acho que já tem uns meninos arrastando umas asinhas para o lado delas. Aí todo mundo ficou me perguntando, quem é? Não sei o que, eu não sei quem que é, só estou pensando, né? A gente fica pensando. E eu falei com os irmãos que essa semana nós estamos com um propósito de oração no monte de novo. E esse vai ser um dos motivos que eu vou lá orar por Bia, para Deus abençoar, para aparecer um menino abençoado na vida dela, né? E da agora para frente, a minha oração por Bia já vai mudar. Já não vai ser, Senhor, abençoa minha menininha. Não, abençoa minha moça, Pai querido, né? Porque agora para frente o Senhor cuida dela para mim, para aparecer um rapaz abençoado para ela. Então, repercutiu muito. Ela chegou lá em casa, ela estava dando aula ali, falou assim, o que você falou lá na igreja? Está todo mundo me perguntando. Olha, não sei. Tadinha. Foi exposta, né? Então aí no versículo 2, Jesus disse assim, então ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o vosso nome. Quando orardes, dizei, Pai nosso que estais no céu. Vou voltar um pouquinho antes. Pai nosso que estais no céu. A gente tem que entender, quando nós oramos, a nossa ajuda vem de onde? Do céu. Então, Pai nosso que estás no céu, a palavra de Deus está nos ensinando, né? Que nós temos que demonstrar, quando nós entrarmos na presença de Deus, a nossa dependência total dele em nossa vida. E Jesus vai ensinando, diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui uma versão mais nova. E aqui nós devemos começar a louvar ao nome do Senhor. Santificado é o seu nome. Igual os irmãos cantaram aqui hoje, a minha vida é do mestre. É assim, e nós temos que começar a fazer isso. E eu leio muitos livros do Po Yang Shu, e ele fala que ele passa em torno de 2 horas, durante a oração dele, louvando, entrando na presença de Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. Você tem que saber disso. E o louvor, né, quando você oferece isso a Deus, assim, de coração, o Senhor vem falar ao nosso coração, traz paz ao nosso coração. Eu fico imaginando a gente andando pela rua, se você andar com um louvor agradável, pode vir um cara e bater na traseira do seu carro, você vai descer, irmão, fica na paz aí, tá tudo tranquilo, não é? Agora, se você vem com um funkão, um batidão, se o cara bater na sua traseira, aí você já sai na porrada com ele. Então, aprenda a fazer isso, né? E aqui Jesus estava ensinando assim, né? Louve a Deus, demonstre a grandeza dele. Ele fala assim, santificado seja o teu nome. E lá, um pouquinho para frente, ele vai falando assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós oramos a Deus, nós dizemos assim, seja feita a sua vontade, aqui na terra como aí no céu.
E qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas? O pastor esse dia pregou sobre o reino dos céus, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas eu peguei alguns textos da Bíblia, onde fala Mateus 5:3. Abre aí, os irmãos, por favor. Eu entendo que quando Jesus estava falando para eles, quando nós clamarmos a Deus, que pedirmos para que venha o reino dele, Ele espera isso de nós, que nosso coração esteja desse jeito aí. Mateus 5:3 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele já vai falando de cara assim: bem-aventurado os pobres de espírito. Tem aquele que se acha o grandão, né? O todo, né? Sei lá. Eu ia falar uma palavra, a gente não pode falar. O grandão, né? Aquele cara que se acha muito, e ele está falando menos. Bem-aventurado aquele pobre de espírito, que reconhece a Deus como seu único e suficiente Salvador. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Ele está falando isso, baixa a bola. No versículo 4 ele fala assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ele está falando assim: olha, para você me seguir, muitas vezes você vai ter que chorar. Algum irmão vai chegar e vai te fazer uma proposta, por exemplo. Só um exemplo. Vai te fazer uma proposta, pastor Adonai, uma obra aí, gigante. Topa? Vai ter que fazer uns esqueminha. Não vou fazer, vai até chorar, né? Senhor, mas não vai topar. Mas é só uma brincadeira. Ele está falando assim que reino, venha o teu reino. A gente tem que entender essas coisas. No versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem que são os mansos? Tem muita gente, né, no mundo e dentro da igreja, que só não relincha, né? Mas, né, ele é meio estouradão assim, né? O cara é meio nervoso demais, muito estourado, né? Ele está falando aqui, bem-aventurados mansos. Ele está falando, você ora, né? Senhor, venha o teu reino. Aí ele fala, você está muito nervosinho. Agora para frente, em nome de Jesus, você vai receber do Espírito Santo o domínio próprio. E da agora para frente, entenda que você não é mais aquele velho homem. Agora você é manso. Aí sim, venha o teu reino. Ele fala também, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ele fala, se você for misericordioso, você alcança misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Né? Você agora é focado em Cristo. Se alguém te mostra coisa que não interessa, você nem quer ver. Ô irmão, isso aí, desculpa, mas eu não quero ver isso. Meu coração está diante do Mestre o tempo inteiro, né? Orar o tempo todo, né? A gente tem que estar diante de Deus o tempo todo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você agora não é o que mais briga, você é o que é pacificador. Você é o que chega para trazer harmonia, trazer paz, né? Talvez na sua casa lá, você e sua mulher sempre igual gato e cachorro, né? E agora é diferente. Agora você que talvez era o vilão da história, agora você é o pacificador. Sua mulher talvez agora até assusta, né? Ué, esse cara mudou mesmo, ou vice-versa. Normalmente é o contrário, né? Normalmente a mulher sempre mais estressadinha assim, nada. Mas Deus tem abençoado, que lá em casa a gente tem cumprido isso aqui, em nome de Jesus. Também no versículo 10 diz assim, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que sofrem perseguição porque são justos. Eu sou justo. Né? Eu não aceito certas coisas e se eu tiver que negociar, eu vou vender meu carro, mas eu vou falar exatamente o que ele tem. Aí, né, em nome de Jesus vai ser assim. Bem-aventurados sois vós quando vos bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo dizerem todo mal contra vós por minha causa. Ele está falando assim, quando alguém te perseguir, porque você é cristão, porque você é crente, as pessoas vão talvez, né, te humilhar e tal. Ele está falando assim, bem-aventurado é você. O que é bem-aventurado? Eu não expliquei ainda, é feliz. O homem que faz isso é um homem feliz. A mulher que faz isso é uma mulher feliz. Então, venha o teu reino. O pacote vem, né? É esse pacotão aí. E muitos outros. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então eu já falei aqui uma vez, que quando nós investimos no reino do Senhor, Arlindo uma vez até guardou isso, né Arlindo? Eu falei assim, quando a gente ganha uma alma para Jesus,
Né? Quando nós trabalhamos para o reino, como o pastor Fernando falou ali, que é a seara, né? A seara já está branca, né? E os ceifeiros são poucos, e é verdade. Mas é quando a gente ganha alguém para Jesus, isso aí vale mais do que o mundo inteiro. O salário daquele homem ali é maior do que qualquer um de nós aqui. O salário que Deus confia. Cada vez que ele ganha uma pessoa, ele ganha como se fosse o valor do mundo inteiro. E a gente fica vendo o trabalho dele, em toda dificuldade, o barco querendo afundar, mas ele está lá, em nome de Jesus. E nós daqui, aí pegando um gancho com o que a Silvia falou, em nome de Jesus, que nós possamos mesmo investir no ministério desse homem, né, porque ele tem sido uma bênção na nossa vida. Seguindo um pouquinho o texto aí, diz assim: dá-nos cada dia o pão cotidiano, o sustento de cada dia, e perdoa-nos os nossos pecados. Então, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Você reconhece que Deus é quem sustenta a sua casa. Eu falei aqui hoje de manhã que durante a minha vida inteira, eu sempre prestei concurso aqui na universidade buscando uma vaga lá. 20 anos mais ou menos, eu já prestei vários concursos. Eu acho que em 3 deles eu fiquei em segundo lugar. Mas nunca me chamaram. Eu ficava na expectativa, irmão. Nossa, que expectativa que a gente ficava lá em casa, né? A Ada já até ficava fazendo as contas assim: agora você vai ficar mais tranquilo, não precisa de viajar mais, né? Eu vou parar de pagar o Plamove, que você vai fazer o Agros, que beleza, né? Segundo lugar, e não chamava coisa nenhuma. Passava 2 anos e o concurso expirava. Mas Deus sempre supria a nossa casa, porque nós sabíamos que o recurso que a gente tem vinha dele. E Ele nos sustentou durante todos esses anos. Estamos na bênção. Mas esse ano, né, pela misericórdia de Deus, saiu a minha vaga e eu fui contratada 2 semanas para trabalhar na universidade. E isso tem sido uma bênção na minha vida, assim. Coisas que eu sei que há anos, né? Que a gente já buscou em Senhor e Ele achou, entendeu que agora é o momento e eu estou lá em nome de Jesus. Porque nós sempre entendemos que o sustento da nossa casa vem dele. E diz assim: perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos ofende. Então, quando ele estava ensinando, ele estava falando assim, fala para Deus assim: Senhor, venha o teu reino, né? Muito obrigado pelo pão nosso de cada dia. E eu quero te dizer, Senhor Deus amado, que aquele fulano que está me devendo, aquele cara que não me paga de jeito nenhum, em nome de Jesus a dívida está perdoada. É isso que ele está falando. Muitas vezes nós pedimos o reino, mas quando chega nessa parte, nós pulamos, essa não nos interessa. Então, quando nós clamamos para que venha o teu reino, nós temos que pegar esse pacote. Ele diz assim: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Então, livra-nos do mal, cuida de nós, cuida da nossa casa, no finalzinho. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo? Aí ele conta aquela historinha, que chegou um visitante lá em casa, de madrugada, né? E eu fui lá em Dorinha, que Dorinha, mas a Ari mora em cima lá de casa, e bati lá, e a Ari já estava dormindo, e não queria abrir a porta de jeito nenhum, mas eu insisti, e talvez até porque ficou tanta insistência, eu apertar a campainha, ele foi lá e abriu a porta para mim. Ele estava falando isso. Jesus está falando: comigo não é assim não. Ele falou: comigo, se você bater, eu abro. Pode bater que eu abro. Bate na porta e eu vou abrir a porta para você hoje. Então talvez você está aqui pensando assim: nunca bati na porta de Jesus. Ele está falando: bata que eu vou abrir. Ele fala que com ele é diferente. E lá em 2 Crônicas, se você quiser abrir comigo a sua Bíblia aí, 2 Crônicas 7, versículo 14. No finalzinho daquele outro texto ele diz assim: porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Jesus falou isso. Então, se você quer algo de Jesus, bata e ele vai abrir as portas. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo se humilhar, o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Vamos falar sério aqui, né? Nós temos orado, né? Nós temos buscado em Senhor, porque eu estava assistindo uns vídeos do Miles Monroe, né? Aquele cara que morreu lá das Bahamas, conferencista internacional, e ele dizendo o seguinte: ele não encontrou nenhum lugar na Bíblia sobre ministério de intercessão. Se você procurar, onde que tem um ministério de intercessão? Ele diz que não achou. E ele falando o seguinte, que ele chega nas grandes igrejas, e as igrejas cheias, né, como estamos aqui hoje,
E todos entendem que orar é importante. Quem entende que orar é importante? Sério mesmo do seu coração. Quem entende que a oração é importante? A oração é que nos move, né? É como alimentar a cada dia. É a oração. É como tomar água a cada dia. É a oração. Mas ele falou que a reunião que tem menos pessoas na igreja é a reunião de oração. Ele falou isso e nós sabemos que é assim. Se você chama para orar, vem poucos, né? Mas no culto vem muito, que é gostoso. Realmente o culto é gostoso, tem louvor, tem tudo. Mas ele falou assim, as pessoas muitas vezes não vêm para a oração porque elas oram e muitas vezes não recebem. Aí elas desistem e partem para outros caminhos. Ele foi explicando. Ele também disse que muitas vezes as pessoas pensam assim, Deus não sabe todas as coisas? Onisciente, onipotente, onipresente, Ele é o Todo-Poderoso. Eu pedindo ou não pedindo, Ele vai fazer do mesmo jeito. Então eu nem vou pedir. Mas eu queria que você acompanhasse lá em Gênesis 1:26. A Bíblia diz assim, porque essas pessoas, talvez você pense assim, né? Deus já sabe, esse dia Cacá até brincando, ele falou assim, Cacá, como é que você ora assim, numa reunião assim? Ele fala assim, Senhor, Tu sabes. E termina a oração dele é essa, né? Tu sabes. Então muitas pessoas pensam assim, acorda logo de manhãzinha, Senhor, Tu sabes. Mas Jesus não fazia assim não, Jesus passava horas. Eu já ouvi alguns pastores falando que no estudo que eles fizeram, Jesus costumava orar 4 horas direto. Mas quando Jesus encontrava com alguém com um problema, com um segundo ele curava, né? Tocava nele, era curado. Ele impunha as mãos, era curado. Ele liberava uma palavra, ele era curado. Ele gastava pouco tempo com as pessoas com problemas, mas gastava muito tempo na oração. Nós gastamos 1 minuto na oração, e para convencer alguém sobre aceitar Jesus é difícil, não é? Quando alguém te chama, né? Muitas vezes a gente ora pouco, aí você tem que pelejar, você tem que ensinar, aí fica complicado. Ele estava falando que tem que ser o contrário. Se nós gastarmos tempo na oração, você não precisa de muito tempo para convencer as pessoas. Porque o Espírito Santo de Deus, né, vai estar pulsando no seu coração, que você já libera uma palavra e a pessoa já recebe, já é curada, já é restaurada. E Jesus vivia isso. E os discípulos queriam aprender exatamente isso com ele. Gênesis 1:26 diz assim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quem falou isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Deus, né? Jesus e o Espírito Santo. Façamos nós, vamos lá, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo animal que se arrasta sobre a terra. Ele falou assim, vamos fazer o homem, e eles vão dominar sobre toda a terra. O homem tem autoridade sobre a terra. Eu tenho, você tem, porque Deus nos deu. A cada um de nós. Ele não deu para o diabo. Ele não está falando assim, os espíritos terão autoridade sobre a terra. Ele está falando, não, você tem autoridade sobre a terra. Por isso, Jesus orava. O pastor Adilson gosta muito de falar isso. Que muitas vezes nós não recebemos porque não pedimos. Porque tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, tudo que desligarmos na terra será ligado no céu. Porque o Senhor nos deu permissão para isso. Ele nos deu e espera que você acione isso aí no seu coração, que você entenda isso, que você comece a praticar isso. Porque você diz, tu queres? Ele fala assim, eu sei o que você quer, mas eu já falei, que se você não pedir, não tem como fluir, vai fluir através de você. Fica olhando Daniel, né, no capítulo 10, lá Daniel orando, né, clamando ali, 21 dias orando, aí vem o anjo do Senhor e fala com ele, rapaz, escutamos desde o primeiro dia que você estava orando, mas para chegar aqui não foi fácil não, né? Principados, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, contra os principados e potestades dos ares. Aquele dia que a gente orava lá, né, César? Com certeza era isso, havia um bloqueio. Principados e potestades dos ares não queriam que as nossas orações chegassem ao Pai. E havia ali algo estranho, mas nós perseveramos na fé. E o céu se abriu, é assim. E para Daniel foi a mesma coisa. E se você não entende isso ainda, que você possa sair daqui com esse entendimento nessa noite. O diabo não quer que a sua oração chegue, ainda mais quando você diz, tu queres, né? Aí o Senhor está esperando que você fale, o quê? Né? O que você quer? Eu tenho para te dar, tudo já foi conquistado. Eu até falei hoje de manhã que o pastor Marcos, eu viajei muito com ele durante alguns anos, até antes da minha conversão, viajava muito com ele por esse estado afora, filmando as ministrações dele, e eu vi como Deus agia poderosamente na vida daquele homem, até muito mais do que agia aqui.
Porque no lugar que ele chegava, as pessoas eram curadas, eram restauradas. E lá em Ipatinga, um dia eu filmando, ele falou, e eu guardei isso. Ele falou assim, esses dias orando, eu pedi a Deus, Senhor, eu preciso fazer um curso lá no Rio de Janeiro, mas custa 15 mil reais. Abre essa porta. E falou que dormiu no outro dia, falou que sentiu o Espírito Santo falando no coração dele, você vai. E ele tomou posse, ele falou, opa, vou. Mas como? Cadê os 15 mil reais, né? Difícil, né? Ainda mais o pastor Marcos, coitado, passava uma dificuldade danada naquela época, né? 15 mil reais. Aí ele disse que aceitou aquilo, orou a Deus e começou a pensar, então vai vir de alguma forma. Mas ele falou que procurou durante o dia e realmente não enxergou onde estava essa porta aberta. Encontrou com o falecido pastor Elben, que morreu esses dias, e ele falou que, quem sabe ele conhece alguém de lá. Ele falou, o senhor não conhece ninguém lá do Rio, onde vai ser dado esse curso e tal? Ele falou assim, eu acho que eu conheço, acho que eu tenho uma amiga de lá. E falou, pode ir embora que eu vou olhar para você. E olhou, né? Ele falou que, eu estou fazendo igualzinho ele falou lá no vídeo, né? Que eu gravei esse vídeo. Ele falou que olhou, e no outro dia o pastor ligou para ele, falou, e aí pastor, já olhou o seu e-mail? Ele falou assim, ainda não, mas correu para olhar. Quando ele olhou, estava lá a inscrição dele prontinha para ele fazer o curso lá no Rio de Janeiro. Então ele estava demonstrando para mim que ele clama a Deus, Deus responde e ele toma posse. E Deus abre a porta. Muitas vezes a gente clama a Deus, Deus responde, você fala assim, será? Isso é da minha cabeça, e você esquece. Você está tão perto da bênção e não toma posse dela. É assim. E eu aprendi isso muito com ele, né, nas minhas andanças, e sei como Deus sempre usou aquele homem. E quando eu falei aqui atrás, né, que Deus, né, nos deu autoridade, né, para tomar posse de tudo aquilo, né, nós temos autoridade sobre a terra, eu fiquei pensando também assim que Adão e Eva entregou isso na mão de Satanás, né? Eles entregaram, né, eles realmente ali, tudo aquilo que Deus entregou para eles, assim, uma vida eterna, né? Todo o controle, eles entregaram na mão de Satanás. Mas Jesus, né, Deus depois manda Jesus, vai lá, acha uma graça em Maria, né? Vê lá Maria, o Espírito Santo vai lá no útero de Maria, e Jesus ali é germinado, né? Ali, o sangue de Jesus que estava no útero de Maria seria o sangue que ia depois garantir a salvação para Maria. Olha que coisa impressionante. E Jesus nasce e nós sabemos que ele veio, né? Se entregou ali na cruz do Calvário por nós, ressuscitou. Por isso hoje nós temos um livre caminho aos céus, a Deus. Hebreus 10, 19 diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, ganhamos um novo e vivo caminho. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus foi moído ali na cruz do Calvário, para abrir um novo caminho para mim e para você. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Toda vez que a Bíblia fala de salvação, de novo caminho, de Jesus, ele está falando purificação, arrependimento, perdão, né? Você se humilhar, você se quebrantar, ele está falando disso. Porque muitas pessoas querem isso, né? Mas não querem mudar certas condutas. Muitas pessoas querem Jesus, né? Mas não querem que venha o seu reino. Continuo no meu reino, e quando eu morrer nós encontramos aí e talvez juntamos esses reinos, né, pastor? Aí fica o meu reino com o reino de Jesus e nós vamos tudo para o céu. Não é assim que funciona, né? Se você tiver seu reino, quando você morrer você vai ficar com ele, né? E Jesus tem o reino dele, ele já nos oferece aqui na terra, nós tomamos posse, caminhamos com ele e chegamos lá, Jesus é a porta, abriu, você entra e você vai conhecer o resto do reino que está preparado para mim e para você. Um pouquinho mais na frente, Hebreus 25 diz assim, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Ele estava falando assim, vamos para o culto, gente, vamos reunir lá na igreja, né? Não deixemos de nos reunir com os irmãos, porque muita gente acha que ficar em casa, eu fico em casa e oro e Deus me responde. É verdade mesmo, quando você está no seu quarto, lá em secreto, você ora e é bênção. Jesus, a maioria das vezes, ele orava sozinho. Se não for todas as vezes que a Bíblia fala onde Jesus estava orando, ele estava sozinho. E isso é bênção.
Mas ele acabava de orar e vinha e juntava com a igreja, e congregava. E assim tem que ser conosco. Ele diz também assim: antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então ele está falando assim: olha, se você está vendo um irmão aí que está desanimado, anima ele, né? Dá um cutucão nele, dá um beliscão nele, dá um empurrão nele, chama ele para vir para a igreja, vai lá, faz uma visita para ele. Ele está falando isso, porque quando você congrega, as pessoas sentem falta de você, as pessoas te conhecem, e na célula a gente vive muito isso. O irmão não veio, a gente já sabe, fulano não veio hoje, né? Porque 2 semanas já não vem, precisamos ligar, porque nós congregamos, né? É bom que a gente não fique só, porque se um cair, tem alguém para nos levantar. Amém? Amém. Então, chegando para o final da palavra, Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Por que nós, os crentes, né, nós cristãos, muitas vezes andamos tão ansiosos pelas coisas da nossa vida? Por quê? Né? O Senhor já falou que tudo que pedirmos, Ele vai nos dar. Para que essa ansiedade toda? A Bíblia também diz que muitas vezes não recebemos porque pedimos mal. Pedimos aquilo que não condiz com a palavra. Jesus, né, não vai contra a palavra. Deus não vai fazer nada que está fora da palavra. Tudo que você pedir para Ele, que não condiz com a palavra, você já tem um não, que Ele não pode fazer. Agora, tudo que você clamar a Ele, que está na palavra, se você tomar posse, você recebe. Ele está falando assim, ó, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ele está falando, quando você orar, fala para Deus o que você quer. Pela oração e pela súplica. E ele falou, no finalzinho, com ação de graça. E terminou de orar, já agradece em nome de Jesus e já toma posse da bênção. É isso que ele está falando. Mas muitas vezes, nós não exercitamos isso. E o que nós fazemos muitas vezes? Talvez você está com um problema lá, menino está doente. O que é a primeira coisa que a gente faz? Busca uma Novalgina para ele. Dá um remedinho para ele. Márcio, menino, Nayara, busca lá um paninho. Brincadeira, viu, Márcio? Brincadeira. Mas assim, muitas vezes nós buscamos em primeiro lugar o socorro dos homens. A Bíblia diz que nós temos que buscar primeiro em Deus, né? Se tem alguma dificuldade, coloque diante de Deus e depois corre atrás. Acordou de manhã, coloca seu dia diante de Deus. Ora, consagra seu dia ao Senhor, leia a palavra, se alimente dela. Aí você vai resolver tudo com mais facilidade. Agora você passa pela Bíblia, ler não vai dar, mas vou orar. Tu sabes, e sai para o dia, né? Aí, realmente, tudo que acontecer durante aquele dia, você vai procurar o socorro do mundo, porque você não se alimentou da palavra. Então, antes de qualquer coisa, não precisa de ir atrás do pastor Davi, não precisa de ir atrás do pastor Adonai, vai diante de Deus. Aí orou, entregou o Senhor, aí corre atrás dele. Na hora que você chegar aqui, talvez o problema já até resolveu. Você chegou aqui, pastor, preciso falar, o telefone tocou. Nem precisa, pastor, obrigado, já resolveu. Poupou o serviço dele, né? Deus já resolveu o seu problema e talvez ia dificultar toda a sua história. Então nós devemos primeiramente ir ao Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses 5:17 diz assim, orai sem cessar. A Bíblia está falando assim, orai sem cessar. O que é orar sem cessar para nós? Quem que entende? O que é orar sem cessar? Sem parar, o tempo todo. O tempo todo em espírito de oração. Quem tem computador entende muito bem disso. Você liga um computador de manhã, ele não fica o dia inteiro ligado na rede do computador, da internet? Você nem está usando, mas ele está ligado. Você precisa do negócio, você clicou, já abriu. Ele está falando, orai sem cessar. Ele está falando assim, fique ligado em mim o tempo inteiro. Precisou, o Espírito Santo já está acionado. Ele vai te direcionar. Se vier um vírus no seu computador, o Espírito Santo, opa, apita, você já sabe, isso não é de Deus. Você já sai fora. Agora, você não está conectado, você desligou o cabo da internet, né? E aí os vírus vêm, que os vírus que já estavam incubados ali, começam a te atrapalhar. Então, ele está falando, orai sem cessar, fique ligado direto no Senhor, na sua vida, durante o dia. Não é neura não é ficar neurótico não, né? Sair orando na rua, e todo mundo orando, você está orando. Ele não está falando isso, ele está falando assim, fique ligado em mim. Vai tomar uma decisão, busque em mim, ore, né? Você já orou de manhã, mas assim, fique ligado junto a mim. Porque
quem crê que a oração é a mais poderosa ferramenta de comunhão? Eu já tinha te perguntado isso lá atrás e todos entenderam. Foi quando eu falei, que eu mudei um pouco aqui do roteiro. Foi quando eu falei que muitas vezes a menor oração que nós temos na igreja é oração. Em algumas igrejas. Porque o Poyang Shu, ele falou isso também, que na igreja dele, todos os dias, eles têm 20 mil pessoas orando na igreja dele. É lógico que a igreja dele tem hoje em torno de 800 mil membros. É a maior igreja do mundo, se já não tiver mais. Ela cresce mesmo porque é uma igreja de oração. Esse homem ora muito, esse homem busca muito de Deus, e ele fala que lá eles têm um monte, eles até construíram um lugar todo especial, onde 24 horas por dia tem gente orando. E em determinados momentos, 20 mil pessoas orando junto. Ali está nosso relógio de oração, vai começar essa semana. Então, antes de terminar o culto, você já vem, já bota seu nome ali, que nós vamos passar essa semana inteira orando. E lá do lado tem um lugarzinho que você pode ainda colocar assim, os seus pedidos de oração. Eu vou orar eu vou orar ali de 8 da manhã às 9. Eu vou botar lá, Pastor Reinaldo, 8 da manhã às 9. Eu vou falar assim, orem pela minha saúde, vou botar lá. Todo mundo que vier aqui vai chegar ali e vai interceder por mim. Então, aquele papel que está ali no final, você coloca seu nome lá, em nome de Jesus. E o que é que muitas vezes nós trocamos pela oração? Pensa aí. O que é que nós trocamos pela oração muitas vezes? Vamos pensar aqui. Muitas vezes, ao invés de orar, nós vamos atrás de um bom livro de autoajuda, não é isso? Muitas vezes, ao invés de orar, primeiro nós vamos atrás de um coaching. O coaching é uma profissão muito legal agora, que está em alta no Brasil e no mundo inteiro. É muito importante, é um trabalho muito sério, mas nele não tem salvação. Em Jesus, sim, tem salvação. Então, Jesus cura, Jesus restaura a nossa alma. Se nós tomarmos posse disso, não precisamos do coach. Mas muitas vezes, se você quiser o coach também, mas não abra mão da oração de manhã. Nós trocamos muitas vezes Jesus por DVDs, né? Em vez de orar, vamos ouvir uma boa palavra do pastor Adonai da semana passada. E você ouve, é bênção, mas você devia ter orado. O pastor Adonai pregou, orou. Muitas vezes nós nos reunimos aqui para orar, reunião dos homens. É muito bom, oramos todos juntos. Muitas vezes a gente está orando, nem sabe o que está orando, né? Muitas vezes a gente ora de verdade, a maioria das vezes, a maioria do tempo. Mas tem hora que a gente vai meio no barco, e isso é bom, não é ruim, é bom. Mas Jesus está falando aqui daquela intimidade, sabe? Jesus tinha intimidade com o Pai, né? Ele estava no Pai, o Pai estava nele, e ele falou que estaria em nós. Então ele tinha essa intimidade, essa proximidade com Deus, né? Que gostoso, né? Aquele abraço. Eu fico imaginando que João fala que nem se ele quisesse escrever livros, né, não tinha livro suficiente no mundo para ele que escrevesse tudo que Jesus fez nessa terra. Fica imaginando, por que os discípulos pediram oração? Tem certeza que Jesus, quando descia dali, abraçava sabe aquele cara que amanhecia mal-humorado, aquele cara que quando acorda ninguém aguenta ele, Jesus já ia, talvez até um dos discípulos, talvez o próprio Pedro, Jesus já abraçava, aquele homem já se sentia outra pessoa, mas Jesus, no lugar que ele passava, ele fazia diferença. E os discípulos estavam falando, Senhor, queremos ser assim. E eles viram que esse poder todo estava na intimidade com Deus. Então ele falou, nos ensine a orar. Eles viam Jesus orar. Provavelmente nesse momento aqui, eles estavam vendo Jesus orar. O que Jesus falava? Tem um irmão lá de Piranga que ora, irmãos. O irmão Fábio. Não tem problema falar que todo mundo conhece ele nos encontros. Eu acho uma coisa maravilhosa como é que ele ora. Ele anda assim, conversando com o Senhor. Mas Senhor, faça isso, né? Eu sei que a tua palavra diz isso, isso e isso. Então, em nome de Jesus, ó Deus, age nessa causa. Ele vai bater num papo com Deus, mas não um pouquinho não. A gente leva ele para o encontro para ficar na intercessão, ele chega às 7 da manhã, se você não chamar ele para almoçar, ele não para. Ele fica lá, conversando com Deus, falando para Deus. Tem alguém, Senhor, esse jovem ali está precisando mesmo que o Senhor interceda na vida dele, Pai querido. Guarda, aí começa. Que coisa maravilhosa. Eu já falei com ele que eu quero orar igual a ele, quero aprender com ele, né? A gente vê esses homens que têm tanta intimidade com o Senhor. A Bíblia diz, lá no Salmo 34, 15, diz assim, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. No verso 17 diz assim, clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as tribulações. Clame, o Senhor vai escutar e vai te livrar de todas as tribulações. Mas você está angustiado, você não clama, você não coloca diante de Deus. E em 1 João 5,14,
e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa ao Pai, segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Segundo a vontade dEle, segundo o que está na palavra. E no Hebreus 2:3 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, meus irmãos, eu falo para vocês nesta noite sobre oração, que Deus esteja mesmo tocando o seu coração, que Deus esteja transformando mesmo a sua vida, a sua intimidade com Ele. Tem uma historinha de uma mulher que eu contei aqui hoje de manhã, é uma história, mas só para ilustrar algo espiritual muito legal, e eu nem sei se eu sei que não é verdade, mas eu nem sei direito quem contou essa história. Diz que tinha uma irmã, uma idosa, que orava muito, e ela andava com Jesus, muito querida, né? Próxima de Jesus há muitos anos, né? Intimidade com Deus, sabe o cabinho da internet ligado direto? Intimidade com Deus, e as pessoas pediam a ela para orar. Um dia uma menina pediu para ela: ora por mim, né? Sabe aquela irmãzinha que tem mesmo intimidade com Deus? Ora por mim, clama por mim lá, que eu estou com essa dificuldade. Ela falou: tudo bem, vou orar. E passou-se os dias, a menina liga de volta e agradece para ela. Ora, eu queria agradecer a senhora, porque realmente fui curada, Deus restaurou aquela situação, muito obrigado. Aí na hora que a menina saiu, ela falou assim: e eu que esqueci de orar. Eu esqueci de orar e ela foi curada. Aí ela falou: Senhor, me perdoe, porque eu esqueci mesmo de orar. Ele falou: não se preocupe, né? Eu conheço o seu coração. Quando ela falou com você, eu já entendi, né, no seu coração que você queria que ela fosse curada. Então eu já liberei a cura para ela. Intimidade com Deus, orar sem cessar, o tempo inteiro. Mesmo se você esquecer, o Espírito Santo está ali, intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis pelas aquelas causas. Então, nós devemos orar, gastar tempo em oração com o Senhor e estar ligado o dia inteiro. Não adianta também orar de manhã, 4 horas de oração, da agora para frente eu vou fazer a arruaça. Aí não adianta, né? Não adiantou nada. Você ficou 4 horas na bênção e vai plantar carrapicho o dia inteiro. E quem planta carrapicho, colhe carrapicho, né? Quem planta carrapicho, colhe carrapicho. Aí não podemos fazer isso. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você tenha entendido que nós devemos orar e principalmente orar com propósito. Tiago escreve que Deus não responde a orações daqueles que pedem coisas para simplesmente satisfazerem a si próprios. Lá em Tiago 4:3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E Jesus disse em Mateus 21, e tudo o que pedides em oração crendo, recebereis. Então muitas vezes a gente está pedindo mal, a gente está pedindo para esbanjar, aí o Senhor não vai dar, porque Ele não quer que aconteça isso na sua vida. Porque se você for esbanjador, você se afasta dele. Mas tudo que pedides em oração crendo, recebereis. Amém?